Bíblia no livro do profeta que estamos caminhando, Miqueias, e hoje no capítulo 4, Miqueias 4. Vamos do Miqueias 4, verso 11, até o capítulo 5, verso 1. São poucos versos, são 4 versículos ao todo. Nós vamos ler o que esse profeta tem para falar com o povo de Deus, de Israel naquela época, mas também nós como igreja, o que podemos receber do Senhor, neste caso aqui, da palavra do profeta. Acompanhem comigo. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada, e os nossos olhos verão os seus desejos sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas ou feixes em uma eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Agora junta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por se há cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Amém? Amém. Esse também é um texto, como os textos de Miqueias, difícil de entender numa primeira leitura, pelo menos para mim foi. Para entender o que o profeta estava falando, tive que ler bastante, e espero ter entendido, aliás, né? Mas é uma mensagem, irmãos, de uma esperança, mas uma mensagem verdadeira. Tem parte de conforto, mas também tem parte de, vamos dizer assim, de desafio. Mas a palavra que eu creio que podemos tomar daqui, o tema, digamos assim, que Miqueias está ensinando para o povo, é que Deus está acima das nações. Na verdade, está falando sobre o Deus acima das nações. É uma palavra que parece que o próprio Senhor de vez em quando fala a eles, e às vezes o profeta, né? Essa é a questão. Ele começa falando que as nações se congregam contra o povo de Israel. Mas vamos começar trazendo para nós. Como estão as nações hoje? Como estão os povos hoje? Nós ouvimos falar de guerras, como o próprio Jesus diz, né? Guerras e rumores de guerras, né? Tem um cálculo aí que fizeram os historiadores, que parece que o mundo só passou 4 ou 5 dias sem guerra, sem nenhum país fazer guerra contra o outro. Você acredita nisso? Então, parece que o máximo foi isso, aí de repente um país já estava fazendo guerra contra o outro. É porque para a gente parece tão distante, né? E de fato é muito distante, mas os países sempre estão em guerra. Países do Oriente, países do leste europeu, e agora nós vemos as notícias, como desde o ano passado, da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que agora é um pouco mais midiática, né? Mostrada na televisão, nos jornais, mas é isso que tem acontecido. Não parece haver esperança se nós olharmos para as nações, para os reis, para os governos das nações. E como as nações se comportam contra a igreja, ou com a igreja? Bom, muitas nações perseguem a igreja de Cristo, são contra, destroem templos, prendem servos do Senhor, matam. Países como a China, a própria Coreia do Norte, mas países na África também, como a Nigéria, têm perseguido, infelizmente, muitos cristãos, e nós vivemos vamos dizer assim, numa possível liberdade. Não é uma grande liberdade, não, mas uma possível liberdade. Porque algumas pessoas, quando comentam sobre a sua convicção cristã, por exemplo, eu estava vendo uma notícia essa semana. Você lembra que eu falei que eu não gosto de ver notícia porque essas coisas me deixam um pouco assim, aflito. Um professor de uma universidade, eu não sei se nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mais de 20 anos, um professor renomado, era um professor de biologia. E ele falou a teoria básica de que homem nasce homem, mulher nasce mulher, e ele foi demitido. Demitido, não foi preso, mas foi demitido. Isso é, em parte, uma perseguição, né? Ainda que não tão grande como nos países que matam, uma perseguição contra aquilo que a igreja crê. Isso talvez não tenha chegado ainda fortemente no Brasil, esperamos que não chegue, mas o discurso já chegou, seja com essa questão ou com alguma outra,
Como as nações se comportam com a igreja, irmãos? As nações, os poderosos, sempre foram contra o reino de Deus, sempre foram. E a igreja, como que se comporta? Olha, vamos pensar na igreja de modo geral, né? Não só na nossa aqui, mas a igreja brasileira, ou a igreja mundial, a igreja de Jesus, vamos dizer assim. Eu vejo que a igreja dá um testemunho dúbio. Às vezes nós olhamos e há servos de Deus que são grandes servos de Deus, grandes homens de Deus, gente que pode até morrer por Jesus, que fica firme, que prega o Evangelho, e nós dizemos glória a Deus por esses servos, né? Temos grandes nomes aí, como falecido recentemente o Billy Graham, um servo de Deus, mas também às vezes nós vemos se levantar homens, mulheres que falam um falso evangelho e são aplaudidos por isso, e são chamados de igreja, porque o mundo não faz distinção, né? Vê aquela multidão. A igreja também parece dar este testemunho dúbio. E como estava Israel aqui? Israel estava em pecado, estava no pecado da idolatria, que nós já vimos, e em um pecado de injustiça, de fazer um mal àqueles que necessitavam. Mesmo assim, eles irão provar da graça de Deus. Mesmo assim, Deus levanta o profeta Miqueias, e nesse texto que nós vamos ler, nós veremos, nos outros também, né? Mas aqui, a graça de Deus sendo derramada em todos os acontecimentos na vida do povo de Israel. É assim também com a igreja. A graça de Deus está presente e está sustentando a igreja, irmãos. Ainda que a gente, às vezes, seja perseguido, seja zombado, seja ignorado, mas ainda assim provamos da graça de Deus. Começamos então do começo, né, aliás, do primeiro verso, o verso 11, que fala que as nações se congregaram contra ti, ou contra Israel no caso, né, dizendo seja profanada, ou seja, né, que se acabe esse Israel aí. Aparece, ou parece, irmãos, uma derrota, uma aparente derrota. Israel, nós sabemos que não era um grande país assim. Foi um país forte, sim, mas aqui nós já estamos com as duas tribos ainda. Se você lembra, as tribos de Israel se dividiram. Eram 12, 10 ficaram para o norte e 2 ficaram para o sul. Então nós temos um país bem pequeno para aquela época, não era um país poderoso. E as nações, muitas vezes, elas fazem isso. Elas se reúnem para lutar contra outras. Você lê a história dos reis de Israel, você percebe isso fazendo complô, né? Os reis se unindo para ir atacar um outro. Quando o povo de Israel foi entrar na terra prometida, eu estou lendo a Bíblia, estou naquela parte de Josué, que Deus dá a terra prometida, eles vão entrar em Canaã, e os reis começam a se unir contra Israel, mas Deus vai dando vitória. É assim, eles se unem para enfraquecer outros. Nesse caso não foi diferente. As nações se ajuntaram contra Israel. Não é um plano escondido, né? É um plano declarado. Estamos contra o povo de Deus. Por qual motivo que eles não gostavam de Israel? Bom, pode ser que Israel tivesse pecado. Estão pensando no povo de Deus daquela época, né? Tivesse feito coisas más. Mas o que parece, irmãos, é que as nações não gostavam de Israel, especialmente quando Israel era fiel a Deus. Quando Israel dava o testemunho verdadeiro, quando o povo de Judá era fiel, eles não gostavam do povo. Depois que o Antigo Testamento termina de ser escrito, e até mesmo já na época de Jesus, nós temos na história, isso não aparece muito no Novo Testamento, mas nós temos na história que o povo de Israel foi para várias nações. Quando eles foram para a Babilônia, muitos voltaram para Israel, quando Deus traz de volta, mas muitos ficaram na Babilônia e foram se espalhando no norte da África, pela Europa, na própria Babilônia e outros povos, e eles começaram a se instalar ali. Tinham comunidades, eram diferentes dos outros povos. Sabe que um israelita daquela época não comia porco, guardava o sábado e outras coisas mais. E eles não tinham imagens. O Deus de Israel não era representado por uma imagem. Sabe o que dizia dos israelitas? Diziam que eles eram ateus. Já ouviu essa história? Eles eram ateus porque eles não tinham imagem do Deus. Qual que é o seu Deus? Cadê a imagem? Eles eram, muitas vezes, odiados pelos povos, pelo modo como eles adoravam a Deus. Nada novo, né, irmãos? Nada novo. Os povos por aí podem se juntar entre várias crenças. Eu me lembro de um comentarista, um senhor, que ele não é cristão, aliás, ele se declara ateu. Obrigado. Mas ele sendo
esse senhor que não é cristão, sendo sincero, ele é um professor também de faculdade, ele percebeu que na faculdade, seja professor, seja aluno, você pode ser de qualquer religião, você pode não ter religião nenhuma, mas se você for cristão, você vai ter um problema. Olha que coisa interessante, né? Desde aquela época, nós vemos esse tipo de abordagem. As nações contra o povo de Deus. Elas possuem, irmãos, uma aparência de poder, e elas se ajuntam contra o povo de Deus, né? Essa coisa é interessante. Aí eu me pergunto, quando que começa um ajuntamento das nações contra o povo de Deus? Quando eles começam a destruir templos? Ou quando eles começam a perseguir os cristãos? Não, irmãos. Quando a gente começa a ser proibido de falar do que a gente crê. Isso já tem começado. Quando a gente começa a ser proibido ou talvez zombado. Agora já passou do ponto de zombaria. Quando eu era adolescente, talvez você vai lembrar, talvez você não fosse adolescente, mas você estava lá já como adulto na década de 90, começo dos anos 2000, você era zombado se você falasse de algumas coisas que você cria. Hoje, dependendo, você é repreendido. Não é verdade? Você talvez seja mandado ficar calado. É assim que é a perseguição. É assim que se começa a falar contra. Na verdade, já está se aumentando, né? A impressão aqui que dá, irmãos, é que logo Sião seria destruído. O povo de Israel ia se acabar. Diz o verso 11 ainda que o desejo das nações era ver Israel profanado. Interessante, né? O desejo das nações é diferente do desejo do povo de Deus. Porque o desejo do povo de Deus é ver o Senhor engrandecido. E nós, para os irmãos acordarem aí, né? E nós, como que a gente se vê nesse mundo, irmãos? Eu me lembro da oração de Jesus, é muito válida, lá em João 17, depois você pode ler, mas parece que Jesus está nos dando um caminho para a gente se olhar neste mundo. João 17,4, Jesus fala assim: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo os odiou por causa da palavra de Deus. E Jesus, vamos dizer assim, está garantindo isso, né? João 17,14. João 17,15, Jesus orando pelos discípulos: não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do maligno ou do mal. Jesus está nos ensinando a viver nesse mundo. Primeiro, nós somos odiados por causa da palavra de Deus. Segundo, a gente não vai sair desse mundo. Nós vamos ficar aqui, mas ser livres do mal, seja do mal no nosso coração, ou até mesmo livres da perseguição, muitas vezes. E aí, no verso 16, Jesus declara de novo: eles não são do mundo, mas no 18, eu os enviei ao mundo. Olha que dinâmica, irmãos. Olha que dinâmica. Você e eu não somos deste mundo. Nós claramente somos diferentes. Nós pensamos diferentes desse mundo. Mas nós não fomos chamados para nos esconder. Eu não sou deste mundo, eu vou ficar quieto em algum lugar e pronto. Não. Jesus diz: eu os enviei ao mundo. Eles não são, mas eu os enviei. Olha que coisa. Jesus nos deu uma mensagem contra este mundo, muitas vezes. E aí nos envia para lá. E ele diz ainda que nos envia como ovelhas no meio de lobos, né? Esta é a percepção que nós temos. Como igreja, a aparência é que parece que uma hora vai acabar, vai ser destruída. A gente se desespera. Senhor, o que está acontecendo? Nós estamos sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Essa era a aparência aqui, irmãos. Mas Deus sustentou Israel. E a palavra continua, aliás, não termina aqui com as nações se ajuntando, não. Deus agora começa a contar qual que é o plano dele. E nós vamos ver essa segunda parte, o plano soberano de Deus. Verso 12 de Miqueias 4. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque os ajuntou como feixes em uma eira. Olhando para a situação terrena, irmãos, parece que era derrota, né? Ou para a realidade terrena, a situação era de derrota. Mas olhando para a realidade espiritual, a situação era do quê? De vitória. O povo tá cercando tudo, as nações estão se ajuntando, mas eles não conhecem o pensamento do Senhor, eles não sabem o conselho do Senhor. 1 Coríntios 2, Paulo faz essa jogada da mente do cristão, do servo de Deus, para a mente do ímpio. Ele fala a sabedoria do mundo, ou a sabedoria que o mundo não conheceu, na verdade, a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu.
os príncipes deste mundo não a conheceram, porque se tivessem conhecido, não crucificariam o Senhor da glória. Paulo está falando que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu, mas nós conhecemos. Esse pensamento do Senhor é um plano soberano, e Deus faz muitas vezes isso na Bíblia. Eu anotei aqui alguns exemplos, certamente há muito mais, depois você pode fazer esse exercício de ficar lembrando. Por exemplo, Moisés está diante do mar, e aí ele, penso eu, que ele dá uma desesperada, e Deus responde para ele, né? O que você está fazendo aí parado? Diga ao povo que marche. Olha isso, você olha para a realidade terrena, e ela parece desesperadora, e Deus fala, ó, vai para frente, eu estou no controle. Nós temos Elias, também gosto muito de Elias, desta passagem especialmente, quando ele fala com Deus, só eu fiquei, Senhor, mataram todo mundo, só eu fiquei. Qual que é a resposta de Deus? Eu preservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Percebe? Quando nós olhamos, às vezes, da nossa perspectiva, está tudo desesperador, acabado, mas talvez a gente precise orar um pouco, talvez a gente precise ouvir um pouco mais a voz do Senhor, perceber os planos dele, porque ele não perde as batalhas, ele é poderoso. Outro exemplo, o moço de Eliseu, o exército inimigo, se não me engano, da Síria, cerca lá a casa de Eliseu, e o moço, imagina que sai à noite e pensa, estamos fritos, acabou. Acabou. Se o exército de Israel já tinha medo desse povo, aí Eliseu fala assim, Senhor, abre os olhos deste camarada aí, e ele vê o exército celestial, muito maior do que o exército inimigo. Outro exemplo da realidade espiritual, sendo maior do que a realidade que ele poderia ver. Vamos para o Novo Testamento. Olha só, a menina que morreu estava sendo velada. Jesus chega lá e o povo está chorando, porque está no velório. Dizem até que alguns eram pagos para chorar, então estava lá gritando, se descabelando, mas talvez por serem pagos. E aí Jesus fala assim, mas por que vocês estão fazendo isso? Imagino eu, né, Jesus com a cara de surpresa, não sei se ele foi sarcástico, por que vocês estão chorando, gente? Ela não morreu não, ela está dormindo. E o povo deu risada dele, né? Que beleza. Mas, irmãos, quando Jesus fala que alguém está dormindo, a pessoa não é boba de desobedecer. Então, ela estava dormindo. Porque aí Jesus vai lá e a ressuscita, né? Ele fala, Talita cumi, ela levanta. Percebe? A realidade humana é uma, mas quando nós olhamos na realidade espiritual é outra. Ou um outro exemplo também, esse é um pouco difícil de entender. Paulo com seu espinho na carne. Ele orou 3 vezes ao Senhor, Senhor, retira esse espinho. Tira, Senhor. Aí qual que é a resposta de Deus? Deus faz Paulo enxergar de uma nova perspectiva, né? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo fala assim, glória a Deus então que eu sou fraco, que eu seja fraco para que o poder de Deus seja abundante na minha vida. Percebe, irmãos? Todos esses exemplos de uma situação terrena desesperadora, mas Deus não entrou em desespero. Último exemplo, talvez um dos que eu mais gosto, porque vamos dizer assim, uma pintura, uma imagem total. O apóstolo João, estava preso em Pátimos, quase final do 1º século ali, anos 90 e pouco. Já um senhor de idade, preso naquela ilha, diz que fazia muito frio ali, era um local de tortura por causa das condições climáticas. Aí Deus o leva até o céu, ele vê uma porta no céu, ele entra e ele vê como é o céu. E aí você fala assim, que benção, ele foi lá para o céu. Não, irmãos, ele não só viu coisas bonitas, a igreja estava sendo perseguida, o povo já estava sendo morto pelos imperadores de Roma, e aí ele vai até o céu e ele vê o quê? Gente de toda tribo, língua, nação, dizendo, né, adorando o Cordeiro que foi morto, mas que agora vive. Sabe o que João viu? João viu a realidade celestial, em que o Cordeiro é vitorioso. Aí o povo, na hora lá tem os 7 selos, né, o pergaminho com os selos, eram selos reais, só um rei poderia abrir, talvez o rei que próprio selou, para desenrolar a história, e ele chora porque não tem ninguém. Aí alguém fala, não, pera lá, eis aí o Cordeiro de Deus, que foi imolado, mas que agora vive. Sabe o que João vê? João vê quem domina o mundo de verdade. João vê quem manda na história de verdade, irmãos. Então, quando nós estamos nessa primeira situação de uma aparente derrota, nós ficamos desesperados. Mas por que a igreja canta na prisão, igual Paulo e Silas? Por que a igreja é perseguida, mas continua firme?
porque a igreja vê uma realidade espiritual que os outros não podem enxergar. Tal como, mais um exemplo, né? O Estevão, que estava sendo apedrejado, estava sendo morto, e ele vê Jesus à direita do Pai. No caso, Jesus não está nem sentado, está em pé, provavelmente para recebê-lo. É isso, a igreja vê a realidade espiritual e ela se move nessa realidade. Miqueias está fazendo isso. Está falando, olha, vocês vão ser rodeados pelas nações, porém os pensamentos do Senhor são outros. Os pensamentos do Senhor são acima. Deus é Senhor das nações, né? Os pensamentos, irmãos, do Senhor foram revelados a nós em Cristo. Não tudo, né? Nós não sabemos cada passo que nós vamos dar, mas nós já sabemos o final da história. Qual que é o final da história? Cristo voltando, Cristo vindo em grande poder e glória para buscar a sua igreja e para julgar este mundo. Nós cremos plenamente nisso. Esse é o desenrolar verdadeiro da história. Um profeta, então, é guiado pelo que ele sabe sobre o Senhor, e uma igreja também. Uma igreja também é guiado pela sua esperança gloriosa. O seu coração está sendo guiado por isso? Nós podemos decidir, irmãos, ser guiados por várias, como hoje se diz, né, várias narrativas. Mas a verdadeira história, que não é uma narrativa, não é uma invenção, é a verdadeira história de que o Senhor é soberano, seu plano não se frustra e não falha. Você faz parte da igreja, você é um servo de Deus, então você faz parte daquela que é vitoriosa. É uma igreja assim, às vezes meio difícil, meio manca, que faz um testemunho um pouco dúbio, como eu falei, mas é a igreja do Senhor. Aí, continuando sobre esse plano, Deus fala por meio de Miqueias que ele ajuntou o povo porque ele quis. As nações vieram contra Israel, mas eu ajuntei eles como um feixes na eira. Feixes é quando alguém vai pegando a palha, né, e vai enrolando assim, faz aquele feixe, aquele montão de palha para jogar na eira, jogar num local de guardar, né? Deus está falando, eu fiz isso com as nações. Sabe o que Deus está falando? O plano do mal se reverteria em bem. O plano do mal se reverteria em bênção. Quantas vezes Deus faz isso, irmãos? O plano do mal, aquilo que é contra os servos do Senhor, se reverte em bênção. Tem uma história verdadeira de um general americano que, enquanto eles estavam lutando, o seu auxiliar falou assim: olha, os inimigos estão vindo da frente, estão vindo da trás, e agora a gente tem notícia que eles estão vindo da esquerda, da direita, estamos cercados. Aí o general respondeu: ótimo, agora eles não têm para onde fugir. Eu imagino que ele tenha ganhado aquela batalha, né? Mas é isso que Deus está fazendo. As nações estão rodeadas, é o meu plano mesmo, porque agora eu vou acabar com todas elas. Deus reverte o bem em mal. Tem uma história interessante, uma história verdadeira que aconteceu no Brasil, de um missionário chamado Salomão Ginsburg. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele era um judeu, se converteu ao cristianismo, europeu, não me lembro de qual país. E ele depois se torna um pastor, um missionário batista, e aprove a Deus que ele viesse para o Brasil. Aprendeu português, começou a pregar o evangelho aqui. Inclusive, um detalhe aí, só um adicional, foi ele quem inventou o cantor cristão, que ele começa a pregar em várias cidades, começa até a criar igrejas batistas, e o povo não tinha um inário, não tinha uma reunião de cânticos para cantar, e ele começa a traduzir os hinos lá dos Estados Unidos, da Europa, para o português, começa a fazer as letras, né? Então, ele faz o primeiro cantor cristão, acho que tinha uns 50, 60 hinos, é ele que faz, para distribuir para as igrejas cantarem, né? Foi ele que inventou. Mas ele conta uma história muito interessante. Em uma cidade onde ele tinha pregado, ele tinha fundado a igreja, o povo começou a ficar contra os crentes, né? Contra esse povo aí que está se reunindo e está fazendo muito rebuliço na cidade. Então, um homem de outra cidade, um homem poderoso, pagou algumas pessoas para ir lá e atirar contra os crentes, realmente matar o povo da igreja mesmo. Isso de fato aconteceu. Então, os homens vieram dessa outra cidade, prontos para acabar com os cristãos ali, e talvez você saiba que no começo, quando a igreja começou aqui no Brasil, a igreja evangélica, não poderia ter cara de igreja, não podia ter uma torre ou qualquer coisa que especificasse. Então, os crentes se reuniam numa casa, num galpão, né, em algo que não tinha característica de igreja. E esses homens não acharam a igreja, porque não sabiam onde que era, né? Não tinha característica. Foram no centro de eventos da cidade, no salão social da cidade,
e se reuniram, cada um de um lado, e começaram a atirar, e estava lá a elite da cidade, todo mundo. Eu não sei se aconteceu alguma coisa mais grave, mas todos perceberam que aquilo lá era uma maldade. Falaram, não, o que aconteceu aqui? O que vocês fizeram? Né? Não, a gente queria fazer isso contra os crentes ali e tal, e de repente, todo mundo que estava contra se uniu a favor do povo de Deus. Por quê? Porque viram que eles iam sofrer uma grande injustiça. Olha que coisa estranhamente, né, diferente, mas que Deus faz. Né? Uma história verdadeira que aconteceu no Brasil, e aquela cidade se uniu a favor daquele povo de Deus se reunir ali. Deus reverte, irmãos, a situação ruim em bênção. Eu creio, na verdade, que o nosso foco é se manter fiel, né? Se manter dentro desse plano do Senhor. E aí o Senhor vai nos abençoando, o Senhor vai nos guardando. Penso eu quanto o Senhor já nos livrou, que a gente nem sabe, né? Continuando aqui, o verso 13, Deus, ou o profeta, né, Deus através do profeta, fala, se levanta, filha de Sião, se levanta e debulha. Aqui é uma metáfora, né? Porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas. O que é esse negócio, né, de ferro, de cobre? É a imagem ou é a metáfora de algum animal, talvez até um bezerro, e a ponta seria um chifre. Está certo que o bezerro ainda não tem chifres, né? Mas pensa talvez num boi. Então um chifre de ferro, unhas, o chifre de bronze, né? Não, de ferro mesmo, unhas de bronze. Por quê? É a ideia de uma força muito grande, né? Essa é quase que uma linguagem poética, né? Imagina um touro aí com o chifre de ferro, ele ia ganhar de todos os outros touros, né? Ou com as suas unhas de bronze, né? Essa é a ideia. Deus está fortalecendo o povo dele. Sabe o que eu vejo aqui? O Deus que está acima das nações, seus planos não são frustrados, apesar da aparente derrota, mas ele tem uma nação escolhida. É muito interessante isso. Parece que Deus sempre trabalha com um povo, com um povo. Qual é a história do mundo que nós lemos na Bíblia? A história é a seguinte: Deus cria o mundo, cria Adão e Eva, todo o mundo e Adão e Eva. Então nós temos a história da criação, muito boa, muito bonita, mas no Gênesis 3 o negócio já se degringola, porque eles pecam e são afastados do jardim do Éden. Lembra disso? São afastados, estão distantes de Deus. Isso é chamado de queda. Agora toda a humanidade está em pecado. E aí, o que vai acontecer? Se você ler do Gênesis 3 até o final do capítulo 11, você vai ver que apesar de ter gente boa como Noé, a coisa vai piorando, os homens vão ficando cada vez mais maus. E aí em Gênesis 12, Deus levanta um homem chamado Abraão. Deus chama Abraão, e ele fala o que para Abraão? De ti eu farei uma grande nação. A tua família, no caso a nação, vai abençoar todas as famílias da terra. Deus trabalha com o povo. No caso aqui, a descendência de Abraão era o próprio povo de Israel. A filha de Sião, como é descrita aqui, numa linguagem poética também. Deus iria usar esse povo, né, para debulhar, tal como se faz com a palha, né, aquelas outras nações. Nós não sabemos se tudo isso aconteceu, né? Mas era uma promessa de vitória de guerra, que naquela época era uma demonstração de poder, de confiança no Senhor. E nós, irmãos, eu creio que agora o povo de Deus é a igreja do Senhor, né? Se for Israel ainda, ou se Israel será, mas é sem dúvida que a igreja do Senhor continua sendo o povo de Deus, e é o povo de Deus. Onde está o poder da igreja? Onde está o nosso poder, irmãos? Nosso poder está no Senhor. Nosso poder está no Espírito Santo. O poder da igreja, e algumas vezes nós confundimos isso, o poder da igreja não está na sua grandeza, na sua influência neste mundo, se nós temos muito ou pouco dinheiro. Mesmo o poder não está na nossa capacidade, né? Olha, temos aqui membros que são muito capazes, são muito conhecidos. O poder não está assim nisso. Nem se o pastor for muito conhecido, não. O poder da igreja reside no Espírito Santo, que salva, que guia, que transforma a igreja. É assim que Deus usa a sua nação escolhida. E agora, por nação, eu digo o povo de Deus, né? Miqueias está falando isso, olha, levanta, filha de Sião, tem um povo para usar, para abençoar. E eu creio, irmãos, que Deus continua falando para a igreja, se levanta, se levanta. A gente talvez tenha que parar de ter medo, né? Penso eu que a igreja tem uma mensagem profética a este mundo.
e a mensagem é: o mundo está condenado sem Jesus. O mundo está condenado e a sua cultura está desagradando a Deus. A igreja também tem um testemunho a esse mundo. Qual que é o testemunho da igreja, irmãos? Essa comunidade de fé que nós somos, esta família que somos, é um testemunho à igreja. Eu gosto da seguinte colocação, da seguinte comparação, que a ideia seria assim: a gente sair daqui e começar a pregar, e falar: olha, venha conhecer a Jesus, porque no céu vai ser assim, assim, assim. E se a pessoa duvidasse, você poderia falar para ela assim: olha, então você vai lá na minha igreja, você fica lá um tempo, não é só um dia, você fica lá um tempo, que não é igual ao céu, mas você já vai perceber um pouquinho, você vai ter um gostinho de como que vai ser. Essa é a ideia do testemunho da igreja. A igreja tem o testemunho de fé, de verdade, de amor, de cuidado. E a igreja também tem um presente para este mundo, irmãos. Sabe qual é? É anunciar a Cristo. Diz Paulo também em Coríntios, em 2 Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos essa mensagem de salvação, este presente, né? Deus tem essa nação escolhida. Mas por que Deus nos escolheu? Eu separei 2 textos também para você comparar o povo de Israel e o povo da igreja agora, né? Em Êxodo 19, parte do 5 e do 6, Deus fala assim para Israel: vocês são o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E agora, o que Deus fala à igreja? Em 1 Pedro 2,9, você certamente conhece esse texto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Por que nós somos tudo isso, irmãos? Para a gente ficar aqui dentro falando: olha como a gente é melhor, olha como a gente é mais importante que todo mundo que está lá fora, né? Olha como... Não, nós somos tudo isso para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebe? Deus tem uma nação escolhida, irmãos, para fazer, sabe o quê? Para anunciar as virtudes desse Senhor que nos salvou. Somos uma nação escolhida, somos uma geração eleita, mas somos aqueles que têm um trabalho a fazer nas nações. Sabia disso? Nós temos um trabalho a fazer nas nações, que é pregar esse evangelho, que é viver esse evangelho, irmãos, com essa perspectiva de que Deus está acima das nações. Deus é mais poderoso do que essas nações. Por isso que nós enviamos missionários a países em que é proibido pregar o evangelho. Por que fazemos isso? Estamos desobedecendo as ordens e as leis daquele país, porque nós cremos que Deus está acima daquelas leis. Nós cremos que Deus é soberano. Por isso que pregamos onde nós vivemos também. Mas, irmãos, como última parte, né? Estamos vendo coisas que eu creio que são boas. Apesar da aparente derrota, Deus tem um plano soberano e Ele nos escolheu, somos nação escolhida, para pregar e para falar sobre isso. Mas aí vem o capítulo 5, verso 1 de Miqueias, e é um pouco difícil de entender, mas é uma mensagem difícil. Agora, junta-te em esquadrões, ó filha de esquadrões, por-se a cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. Essa é uma dura realidade agora. Agora, Israel, o povo de Deus, vai ter que se juntar para a guerra. Isso que é se juntar em esquadrões. Agora vocês se preparam. E outra coisa, vocês serão feridos. Esta é a palavra, né? Sabe o que Miqueias está falando? Resumidamente agora para o povo, vocês ainda vão passar pelo exílio. Deus tem grandes planos, Deus é soberano, Ele cuida de Israel, mas o exílio vai acontecer ainda. Ainda será ferido no queixo o juiz de Israel. Me parece também, irmãos, que essa é uma mensagem profética sobre Jesus, uma palavra sobre Ele. O juiz, verdadeiro juiz de Israel, foi ferido na face. Está aqui uma profecia sobre isso também. Parece que Israel tinha que passar pelo exílio. O seu pecado, né, era tão grave, estava tão dentro da história e da vida e da cultura de Israel, que eles tinham que passar por tudo isso. Israel foi ferido para ser curado depois, para que Deus tratasse algumas coisas. Jesus foi ferido para que nós fôssemos curados. É interessante isso, né? A realidade, então, irmãos, é que nós ficamos com uma pergunta: como nós podemos ser o povo de um Deus tão soberano e sofrermos ou sermos rejeitados deste modo? Como pode a igreja ser serva de um Deus tão poderoso e sofrer de um modo, às vezes, tão abrupto, tão contrário ao que nós cremos? Irmãos, alguns dão uma resposta que é simples, mas errada.
A resposta é o seguinte: se você está sofrendo, você está em pecado. Já ouviu essa história? Crente não sofre, não fica doente, não tem dificuldade de pagar as contas, crente não tem nada de errado. Olha, irmãos, essa não é a verdade, essa não é a realidade. Pode ser que a gente passe por tribulações, sim. Alguns são mais saudáveis, outros são menos. Alguns têm mais tranquilidade no seu emprego, na sua vida material, outros menos. Nós passamos por sofrimentos. Alguns sofrem por causa de uma condição pessoal, outros por uma condição familiar. Mas como que a gente pode ser filho de um Deus tão soberano, que ajunta as nações para destruí-las, e passar por esse sofrimento? É só olhar para Cristo, irmãos. Cristo nos compartilha o ministério dele. Qual que é o ministério de Jesus? Bom, lá no céu, João vê duas, vamos dizer assim, metáforas sobre Jesus. Ele está ali esperando ser revelado quem que pode abrir os selos, lembra disso? Quem que tem poder? E alguém responde: o leão da tribo de Judá. Olha, quem que é o leão da tribo de Judá? É poder. Leão é uma ideia de poder, de ser forte. Aí João olha e ele diz que ele vê o cordeiro que foi imolado, mas que agora vive. É anunciado o leão, mas ele olha o cordeiro. Nós cantamos às vezes, né? O leão e o cordeiro. O ministério de Jesus, irmãos, tem essa dupla, vamos dizer assim, essa dupla colocação diante do mundo. Ele veio como um cordeiro. Eis que o profeta João Batista anuncia isso: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é o cordeiro? Cordeiro é aquele que sofre, que morre, que é sacrificado em prol dos outros. Mas ele voltará como leão para julgar. E agora nós olhamos para Jesus, e me parece que Jesus compartilha conosco o ministério do cordeiro. Paulo aplica para ele mesmo aquela palavra: eis que fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Olha que coisa interessante, irmãos. Por que a igreja sofre? Porque a igreja foi chamada a compartilhar o ministério de Jesus. Porque no nosso sofrimento Cristo é glorificado. Por que Israel vai para o exílio? Para Israel aprender a glorificar Jesus. Talvez seja por isso que nós, mesmo nos nossos melhores momentos, sem pecado, pregando o verdadeiro evangelho, a gente ainda sofra. Paulo fala também aos coríntios: em nós a morte, em nós a mortificação, nesse sentido, né? A perseguição, a dificuldade, para que em vós haja vida. A igreja vive assim. A igreja passa por sofrimento, por dificuldades, também para testemunhar do evangelho. É uma dinâmica difícil de entender, irmãos. Mas quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que de alguma maneira nós precisaremos passar pelo exílio, ou seja, por crises em nossas vidas, nós percebemos que mesmo o exílio, mesmo a crise, mesmo a dificuldade, é motivo para Deus trabalhar em nós, é motivo para Deus nos usar. Relembre isso: nós somos enviados ao mundo, nós devemos olhar para a realidade espiritual, nós temos um trabalho a fazer nas nações. Portanto, a igreja é aquele povo que está sendo usado por Deus, aquele povo que mesmo se for para o exílio, está lá no exílio sendo restaurado por Deus, sendo trabalhado por Deus. Deixa eu perguntar para você: você está sendo trabalhado por Deus? Deus está trabalhando em você de alguma maneira? Porque Deus está sempre trabalhando com o seu povo para usá-lo. Olha aqui, ele se mostra acima das nações, mas Israel ainda vai passar pelo que tinha que passar. Por quê? Para ser um testemunho. A igreja, irmãos, às vezes passa por isso para prover cura. Tem um pastor que diz que na realidade espiritual só um médico ferido pode curar os outros. No mundo normal isso não é válido, né? Porque eu só poderia ser operado então por um médico que passou pelo meu problema no coração. Isso não é de fato assim. Mas na realidade, irmãos, da nossa vida espiritual, quando nós sofremos, quando nós temos crise, quando nós passamos pelo exílio, Deus trabalha em nós naquele exílio. E qual é a crise, qual é o exílio? Eu não sei. Tem várias situações, né? Passamos por doenças, passamos por perdas, passamos por tristezas, por angústias, alguns por motivos, outros por outros, mas tudo isso nos capacita ao testemunho. O Deus que está acima das nações, Ele usa a igreja sofredora para testemunhar da glória dEle. Ele usa esse povo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: veja, não há entre vós muitos nobres, muitos poderosos, não tem muita gente tão famosa não, mas Ele usa os fracos para confundir os fortes.
Deus usa os que não são, os vis para aniquilar aqueles que são. Essa é uma dura realidade, mas é uma verdade, irmãos. Nossos exílios, eles até mesmo antes de servir de testemunho, eles servem de transformação. O que Deus está trabalhando em você? O que Deus está usando para trabalhar em você? Agora vamos olhar nesse contexto geral. Quem sabe Deus está usando tudo isso para trabalhar em você, para usar você, ou quem sabe está trabalhando na igreja, para usar a igreja como essa nação escolhida. Quem sabe os nossos exílios, as nossas crises, são para que a gente dependa de Deus, dependa do Espírito de Deus, para ser usado por Ele, para ser essa nação eleita, essa geração santa, esse povo adquirido por Deus, para testemunhar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem sabe essas crises todas nos trabalham em nós, para que a gente brilhe com uma luz mais forte no testemunho onde nós estamos. Tudo serve para a glória de Deus, exatamente tudo, né? Para a gente terminar, apesar da condenação do pecado, Israel estava aqui provando da graça de Deus. Lembra que eu falei que Israel ia provar da graça de Deus? Deus está falando que vai livrar Israel das nações, vai frustrar o plano das nações, vai levantar o povo como uma nação poderosa, uma nação escolhida, mas ainda assim eles vão passar pelo exílio. Tudo isso é graça de Deus, irmãos. Não é até o exílio, não é até a crise, porque às vezes a gente tem essa impressão, né? Enquanto Deus está me abençoando, enquanto eu estou percebendo, aqui tudo é bênção, é graça de Deus. Aí você começa a sofrer, opa, a graça de Deus acabou. Não, Israel está provando da graça de Deus em todo o tempo. Nós somos trabalhados por Deus para que a gente continue olhando para o alvo e continue olhando e vendo acima das dificuldades, vendo que Deus que está acima das nações, o Deus que é poderoso. Portanto, a palavra de Jesus aos discípulos serve para nós: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o seu coração. Deus tem um plano soberano. A igreja, irmãos, vai ficar de pé. Vai ficar de pé. Já passamos por coisas piores. A igreja de Jesus já foi rejeitada de muitas outras formas muito maiores, mas ela vai permanecer de pé. A questão é: serei eu um daqueles que estarão em pé? Serei eu um daqueles que serão trabalhados por Deus e não fugirão do trabalhar de Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nas crises, nos exílios que nós temos de passar? Será você um desses? Que você e eu possamos ter a nossa fé renovada, enxergar esse Deus que está acima das nações e que certamente tem o controle sobre as nossas vidas, que certamente é poderoso para usar tudo como recurso para a glória dele. Quero orar contigo, quero te fazer esse desafio de você olhar sob uma nova perspectiva para a sua vida. Uma nova perspectiva da seguinte maneira: eu quero ser esse povo especial, essa nação santa. Eu quero servir de testemunho, sim. E eu quero enxergar todas as coisas que estão acontecendo comigo como instrumento de Deus para que a minha vida seja trabalhada por Ele. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado porque as nações se ajuntam contra o Teu povo, e isso ainda acontece, Pai. Obrigado porque nós temos que testemunhar do Senhor, mas, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua graça de nos chamar para fazer parte desse povo. Nós não merecemos, Senhor. Não merecemos estar aqui, eu não mereço estar pregando a Tua palavra, nem mesmo estarmos sentados aqui ouvindo ela, mas pela Tua graça fomos chamados, um povo Seu, especial, zeloso de boas obras. Fomos chamados, Senhor, mesmo sendo eu o maior dos pecadores, mas a graça do Senhor chegou até nós. E o que podemos dizer, Senhor? Continua trabalhando em nossas vidas, continua, Senhor, sendo poderoso sobre nós, para que o nosso testemunho seja mais vibrante. E Deus, nós queremos diante do Senhor olhar para as dificuldades que nos cercam, sejam de quaisquer que forem os aspectos e o caráter, que isso tudo, Senhor, possa o Senhor usar para nos aproximar de Ti, para trabalhar o nosso caráter, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Em nome de Jesus, nos usa para a Tua honra e Tua glória, Pai. Esse é o nosso pedido. E o Senhor conhece a situação que cada um aqui tem passado. O Senhor sabe qual necessidade, Pai,
Nós oramos sim para que o Senhor transforme essa realidade, para que o Senhor cure, para que o Senhor restaure, para que o Senhor traga conforto ao coração, para que o Senhor transforme realidades, famílias, para que o Senhor dê emprego, dê sustento. Sim, Senhor, nós clamamos por isso, mas acima disso, clamamos para que o nosso coração, mesmo enquanto isso perdurar, queremos que seja pouco, rápido, mas mesmo enquanto perdurar, nosso coração fique sendo trabalhado pelo Senhor, que a nossa fé aumente, Senhor, que o nosso desejo de te buscar aumente, porque somos nação escolhida, porque tudo serve para o testemunho e para a honra e glória do Senhor. Esse é o nosso desejo, Senhor. Queremos sair daqui com essa perspectiva de que nós somos teu povo e nós somos transformados por ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Esse último cântico que vamos estar louvando ao Senhor, nós vamos, estar confirmando aqui que o Senhor, Ele é fiel. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu e que você não mereçamos, Ele permanece assim. E é com essa certeza, que nós vamos sair daqui nesta noite, que a fidelidade do Senhor está sobre nós, sobre as nossas vidas. Vamos nos colocar de pé, vamos estar louvando o Senhor.